noção do que era isso. Mas eu confiei no Senhor. E o Senhor proveu. Meu filho, qual eu chamei de Jesus, ele cresceu. E eu lembrava dessa visita do anjo. Mas não foi até os últimos anos de sua vida que eu realmente comecei a ver a sua grandeza brilhar. Ele começou a pregar e juntar multidões. E eu via histórias dele curando os enfermos e ressuscitando os mortos. Eu ficava tão orgulhosa de ver meu filho seguindo seu Pai Celestial. Porque eu sabia que Deus era o Pai de Jesus e não José. Aí comecei a ouvir de gente ameaçando meu filho e querendo fazer mal ao meu filho. E não tinha nada que eu pudesse fazer sem ser confiar que Deus estava protegendo meu filho. O dia que colocaram ele na cruz foi o pior dia da minha vida. Para a maioria das pessoas da multidão, Jesus era apenas um líder, um amigo. Mas aquele lá na cruz, aquele era o meu filho, morrendo e em dor. Mas confiei que tudo estava sob o controle de Deus. Mesmo confiando, eu chorei. E como eu chorei. Eles espancaram ele, humilharam ele, e zombavam dele. Meu coração partiu quando eu ouvi ele chamando por seu pai, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Aí eu vi ele conversando com os dois ladrões ao seu lado e perdoando os que zombaram dele. Aí mais uma vez meu coração de mãe se encheu de orgulho. Por fim, ele tomou seu último fôlego e disse: está consumado. Vendo meu filho morrer, foi difícil. Mas eu sabia que sua morte era para o perdão de todos os pecados. Mas mesmo assim eu saí de perto da cruz com o coração pesado. Depois do sábado, fui com Maria Madalena visitar o túmulo. E quando chegamos lá, houve um grande terremoto. E um anjo nos apareceu. Como foi apenas a segunda vez que fui visitada por um anjo, fiquei assustada e surpresa. Ele nos disse: não temas, eu sei quem tu procuras. E ele não está mais lá. E fomos ver. E lá onde estava o corpo do meu filho, já não tinha mais corpo. Suas vestes de morte estavam lá. Mas meu filho não estava lá. Ele tinha ressuscitado. Foi um dia maravilhoso. Saímos para contar para todos os homens o que tínhamos visto. Meu filho tinha ressuscitado, como ele disse que faria. E ele provou para todos que ele realmente era o Filho de Deus. Minha história é tudo menos uma história comum. Mas eu não trocaria essa oportunidade por nada de fazer parte, nem se for uma pequena parte, da vida do Redentor do mundo. Glória a Deus. Uau!
seguidor e amigo próximo de Jesus Cristo há 5 anos. Os últimos 3 anos, os últimos 3 anos mudaram completamente a minha vida. Tudo começou quando meu irmão André me contou sobre um homem que ele havia conhecido, que trazia muitas coisas novas, diferentes para nos mostrar. Ficamos conversando sobre esse homem, até que de repente ele apareceu, veio até o nosso barco de pesca e nos disse que nós deveríamos segui-lo, que nós deveríamos andar com ele, que ele nos tornaria pescadores de homens. Pescador de homem? Naquela época eu não entendi muito bem o que significava isso. Depois de andar com ele um certo tempo, eu entendi que aquele homem, Jesus, era o Messias. Minha relação com ele sempre foi muito intensa. E quando eu digo que ele mudou a minha vida, é só uma força de expressão. Ele não mudou a minha vida. Ele mudou a minha eternidade. Sabe o que é isso? Nas últimas semanas, foi meio assustador andar com Jesus. Ele ficou falando sobre seu tempo, sobre como as coisas seriam quando ele fosse embora. Eu sei que ele é filho de Deus, que tem que atender o que Deus lhe diz. Mas eu queria mais tempo com ele. Eu queria estar mais junto com ele, com esse homem que eu posso dizer que é meu amigo. Apesar de que várias vezes eu falhei com ele. Teve uma vez que nós estávamos no jardim da casa e Jesus resolveu subir para orar. E chamou a todos nós para irmos com ele. Eu bem que tentei, mas estava muito escuro, eu estava cansado. Falhei mesmo. Mesmo depois dele me chamar de Cefas, que significa rocha. Mesmo depois disso, eu ainda falei várias vezes com ele. Noite passada, estávamos todos reunidos numa ceia. Coisa linda. Todos nós ali, os discípulos. Mas Jesus, durante a refeição, nos disse que um de nós iria traí-lo. E eu, cabeçudo, falei: eu não faria isso, mestre. Ele olhou para mim nos meus olhos e disse: você, Pedro, você me negará 3 vezes essa noite. Confesso envergonhado que foi o que aconteceu. E vê-lo na cruz. Meu amigo crucificado. Aquele que tanto me ensinou, tanto me ajudou, e que eu nunca, nem sempre, correspondi adequadamente, estava ali crucificado, morrendo a morte de um criminoso. Foi duro, foi difícil. Mas, 2 dias depois, Maria e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus. Levaram umas especiarias que elas tinham preparado. Confesso que eu não tive coragem de ir. Mas logo elas voltaram. Voltaram correndo, esbaforidas, cheias de alegria, falando um monte de coisas, falando que viram um anjo, que houve um terremoto, falaram um monte de coisa e falaram que Jesus não estava lá, que a pedra havia sido removida. Voltei correndo com elas para o túmulo para ver o que realmente tinha acontecido. Cheguei a imaginar que alguém podia ter levado o corpo embora. Mas logo me lembrei, Jesus disse que voltaria. E naquela noite, estávamos todos reunidos na sala onde nós tivemos a última ceia juntos. Jesus chegou, passou pela porta que estava trancada e nós pudemos contemplá-lo. Tocamos seu rosto, tocamos suas mãos, suas chagas. Ficamos maravilhados que ele estava de novo conosco. Foi sensacional, Jesus estava de novo junto com a gente.
mas nós sabíamos que ele tinha que ir embora. Mas eu sei onde eu vou encontrá-lo. Assim com ele. E sei também que ele me disse que um dia voltaria. Ele vai voltar. Enquanto isso não acontece, eu exorto a todos vocês a conhecê-lo melhor. Eu sei que vocês não poderão tocá-lo, mas poderão conversar com ele. Poderão deixar que ele guie as suas vidas. E se isso acontecer, eu digo por experiência própria, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu também fui o seguidor de Jesus. Mas quando olho para trás, posso perceber quantos erros cometi. A propósito, meu nome é Judas. Envergonhado e cheio de culpa. Tive o maior dos privilégios, que foi poder conhecer o Mestre, andar com ele. Mas a minha ganância, ela começou pequena. Quando comecei a roubar quantidades pequenas do dinheiro que nós juntávamos. Isso era uma tarefa muito fácil para mim. Afinal de contas, eu tinha a confiança de todos, a responsabilidade de guardar todo aquele dinheiro. Os dias foram passando, e juntamente com ele a minha ganância aumentando. E de pequenas quantidades, passaram a se tornar grandes quantidades. Sem perceber, estava sendo dominado pela minha ganância. Algum dia, caminhando pela cidade, ouvi dizer que os fariseus estavam tentando capturar Jesus. Foi aí então que tive uma ideia. Fui ter com o líder dos fariseus e perguntei quanto eles me dariam para que eu levasse até o Mestre, até Jesus. E eles me ofereceram 30 moedas de prata. Se compararmos a uma vida, é muito pouco, mas era uma verdadeira fortuna. Saí dali e comecei a bolar uma estratégia, um plano para poder levá-los até Jesus. Os dias se passaram. E numa noite de Páscoa, enquanto estávamos à mesa, todos comendo, celebrando, o Mestre começa a falar de alguém que o trairia. Imediatamente era como se uma flecha entrasse e um frio começasse a surgir dentro dos meus ossos, porque eu sabia que ele estava falando de mim. Mas eu tentei me conter ao máximo. E numa tentativa de disfarce, eu perguntei: Mestre, por acaso sou eu? E o Mestre, com a sua doce voz, simplesmente disse: Tu o dizes. A minha vontade era querer sair dali correndo, fugir daquele lugar. Tentei me conter. Foi daí então que ele continuou dizendo que Pedro negaria. Não vi a hora daquela ceia poder acabar para que eu pudesse fugir daquele lugar. Isso aconteceu, saí dali. Mas como de um assalto, fui tomado novamente pela ganância e parti ao encontro dos soldados, pois eu sabia os próximos passos de Jesus. Fomos então ao seu encontro, com lanças, com arcos. E ao chegar naquele lugar sombrio e escuro, era como se ele já soubesse. Eis que ele se levanta e diz: A quem procuras? Estava um pouco escuro e os soldados não podiam identificá-lo. E nós havíamos combinado um sinal. Um beijo. Um beijo. Fui à direção de Jesus e o beijei.
Nesse mesmo instante, os soldados o arrancaram das minhas mãos, acorrentaram o mestre. Alguns dos discípulos tentaram levantar as suas espadas e, mesmo sendo açoitado ali, simplesmente disse: abaixem as armas. Perdi a direção, o sentido, e comecei a vaguear, a andar, sem ter um lugar, sem ter um horizonte para poder chegar. Foi daí então que recobrei a mim e fui em um encontro dos fariseus para tentar reparar o grande erro que havia cometido. Implorei, roguei, ofereci novamente a quantidade que eles haviam me oferecido, as 30 moedas de prata, mas já era tarde e eles não quiseram me ouvir. Saí daquele lugar angustiado e não podia mais viver comigo mesmo. A mesma ganância que me traiu, que fez com que eu entregasse o meu amigo, o meu mestre, para ser morto, é a mesma ganância que nos permeia no dia de hoje. Eu, por meras 30 moedas de prata, fiz com que o meu Senhor, o meu amigo, fosse levado para ser morto. E você? Meu nome é Priscila, seguidora de Cristo dos dias atuais. Eu não estava presente na crucificação, porém os fatos que ali ocorreram afetaram muito a minha vida. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele assim o fez, pois sabia que eu viria um dia e seria presa fácil dos truques do diabo. Ele me amou, mesmo sendo tão imperfeita e inconstante. Ele queria me conceder algo que eu, por mim mesma, nunca seria capaz de ter: um relacionamento com Deus. Quando eu penso sobre a cruz, alguns personagens me vêm à mente. O primeiro deles é Pilatos. E como dói dizer que eu posso me identificar com cada um deles nas suas ações. Veja, Pilatos lavou as suas mãos perante aquela multidão, mesmo já tendo chegado à conclusão que Jesus era inocente. E eu, por muitas vezes, quando o mundo começa a me pressionar, me sufocar, eu lavo as minhas mãos com relação à minha fé e deixo de lado. Outro personagem que me vem à mente é o soldado. E o soldado é interessante, porque eu já pensei assim: pelo menos um pouquinho melhor do que aquele soldado eu sou, porque afinal de contas eu nunca bati em ninguém, ainda mais no meu mestre. Mas quando eu analiso friamente, aquele soldado estava cumprindo a sua missão. Ele era pago para ser cruel. Era a missão dele açoitar os prisioneiros. Eu duvido que aquele soldado algum dia olhou para Jesus e falou: mestre, eu te amo, quero te servir. Mas eu faço e fiz. Eu falo: Senhor, tu és meu mestre, quero te servir. Todas as vezes que eu peco conscientemente, sim, porque pecado na minha vida deveria ser um acidente, eu estou açoitando Jesus novamente. Então qual de nós é o melhor mesmo? Outro personagem é aquela multidão. E a multidão é interessante também pela sua indiferença. Eu jamais me prestaria àquele papel de ficar vendo alguém sendo açoitado. Culpado ou inocente é um show tenebroso. Eu não estaria lá.
indiferente. Porém, todas as vezes que eu, sendo cristã, falo, Senhor, fica aqui, nessa caixinha aqui só um pouquinho. Hoje eu vou viver a minha vida. Só hoje decido eu. Eu estou sendo tão indiferente quanto aquela multidão. Outro personagem que me vem à mente também é Maria. E quando eu me tornei mãe, eu pude imaginar um pouquinho melhor o sofrimento que aquela mulher passou, de ver o seu filho lá. Porém, eu também compartilho na alegria que ela sentiu no dia da ressurreição. Outro personagem também é Pedro. Pedro é fantástico. Quem nunca teve o seu dia de Pedro? Senhor, viverei para ti, não importam as circunstâncias. Eu já tive vários dias de Pedro. Mas não só na primeira parte. Porque logo quando a primeira circunstância aparece, eu esqueço a minha promessa e retrocedo. E o último personagem é Judas. Que vergonha. Já tive meus dias de Judas também. Mas não, eu nunca vendi o meu mestre por 30 moedas de prata. Não. Porém, eu deixo que Jesus seja zombado e ridicularizado em troca do meu orgulho e da minha reputação. Veja, a mensagem da cruz tem algo para todos nós. Não importa se essa é a sua primeira vez ouvindo isso ou 20ª. Eu mesma já ouvi essa mensagem várias vezes, porque eu cresci num lar cristão. Só que por muitos e muitos anos eu achei que o perdão e a graça que Jesus demonstrou lá na cruz não era para mim. Porque afinal de contas eu era uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Nunca matei ninguém. Eu não espanquei ninguém. Não sei. Só que não foi até o dia que eu entendi que o que me separava de Deus é o meu pecado. E veja, pecado não tem tamanho. Tem consequências diferentes. Mas pecado perante Deus é pecado. Depois que eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu quero o seu perdão. A minha vida mudou. Mas agora que eu já falei bastante sobre mim, eu queria perguntar para vocês aqui hoje. Quem você é nessa história hoje? Será que você é Maria com o coração pesado, mas alegre pela ressurreição? Será que você é Pedro, que se compromete, mas às vezes volta atrás, mas continua seguindo? Ou será que você está como Judas? O perdão que Jesus demonstrou naquela cruz há tanto tempo atrás é para mim, para você, hoje. Hoje. Enquanto você está respirando, o perdão te alcança. Só que Jesus não derruba portas. Ele bate. A decisão ainda é sua. Só que o amor está disponível para você hoje. E se você aceitar ele aí no seu coração, mesmo sendo cristão, nós temos que pedir o perdão do Senhor e aceitar a graça dele todos os dias. É hoje, meus irmãos, hoje. Ele pode entrar e mudar a sua vida agora.
Calvário, meu Senhor, um sacrifício fez por mim, se entregou como um cordeiro por amor. Toda dor ele sofreu, o seu corpo a sangrar, alto preço ele pagou em meu lugar. A coroa em sua cabeça perfurar, os cravos em suas mãos a transpassar, o último suspiro ali na cruz. Jesus morreu. A esperança se acabou, tudo em trevas se tornou, a tristeza gera lágrimas no olhar, mas um milagre aconteceu e a alegria renasceu. Ao terceiro dia Cristo ressurgiu e a esperança brotou em cada olhar. O Rei dos Reis vivo está. Jesus sobre a morte triunfou e vivo está. E vivo está. E vivo está. Jesus sobre a morte triunfou e Ele está vivo. Aleluia. Vivo. A história de Cristo numa vida. E Ele está vivo. Vivo está. Vivo. Porque ao terceiro dia vivo. 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 Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sei, ele morreu, mas a morte não o prendeu, porque ao terceiro dia
Aleluia. Vamos nos colocar em pés.